fila do velório! Todo mundo vai ver um morto! Esse time Clippers é uma merda, caralho! Então, senhoras e senhores, tivemos ontem o primeiro jogo 7 de uma série de playoffs em 2025. Salve, salve, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal. E hoje vamos conversar um pouquinho a respeito de Los Angeles Clippers contra Denver Nuggets. Eu acho que a culpa foi minha de ficar muito hypado pra essa série. Ou a série mesmo que deixou, tipo, todo mundo hypado porque eram dois times que estavam brigando de igual pra igual, sabe? Cada time prevalecia em um determinado ponto da quadra, cada time teve um jogo na qual se destacou mais, algum jogador fez uma grande diferença e tudo mais. E aí chegou pra esse jogo 7, mano, e infelizmente eu vi um jogador de um time de um lado jogando, enquanto o outro era um time coletivo jogando. Cara, teve tanta coisa. Aparenta ter sido um jogo muito feio e muito fácil, sim. Só que eu ainda assim fiz 3 páginas de anotação, rapaziada, do meu caderninho. Eu fiz 3 páginas de anotação, porque tem coisa aqui que, pô, é inacreditável, cara, é inacreditável. E eu vou começar do começo, né, que é o seguinte: o Denver Nuggets, ele trabalha de uma forma engraçada, porque eles trabalham também com a ansiedade do torcedor, porque é mais ou menos isso aqui que acontece antes de cada jogo. Você nunca sabe o que vai vir. Se vai vir o Jamal Murray temporada regular, se vai vir o Jamal Murray playoff, aí o torcedor gira isso aqui e fica pensando, mano, hoje é dia do quê? Puta, hoje é dia de Jamal Murray temporada regular, tá ligado? E assim vai. Mas mesmo sendo um Jamal mais puxado pra temporada regular de ontem, ele fez uma partida excelente, saiu com 16 pontos, matou vários arremessos na meia distância, saiu com 46% de aproveitamento, ainda ajudou dando um toco, 2 assistências, 5 rebotes. O time, no geral, do Denver Nuggets foi muito bem. O Michael Porter Jr., cara, inacreditável, o cara de um braço só, mal conseguindo levantar o braço acima da cabeça direito. Inclusive teve uma bola que ele cortou o maluco, foi lá dentro pra dunk, ele levou a bola com as 2 mãos, aí de repente ele travou um braço embaixo e só dunkou com a mão, tá ligado? Porque o braço do cara estava congelado, ele tava tendo dificuldade pra se mexer. Eu fico imaginando a dor que o Michael Porter Jr. estava sentindo pra jogar esse jogo 7, mano. Cada vez que eu olho pro braço dele, com aquelas fraldas lá, parece que tá aumentando o número de bandagem ali, porque ele deve estar extraindo líquido, deve estar acontecendo alguma coisa no ombro dele, que ele tá jogando com muita dor, mano. Mas enfim, gostaria de começar falando um pouquinho sobre o Nuggets, né? Vocês perceberam. Esse jogo também foi interessante porque foi a primeira derrota do Tyronn Lue, nosso querido Ty Lue, num jogo 7 de playoff. A última vez que o Clippers deixou alguém virar um jogo 7, num jogo 7, foi também contra o Nuggets, e foi na temporada da bolha, se eu não me engano, que o Nuggets virou um 3-1 pra cima deles. Mas quem era o técnico? Um momento pra você pensar. Você sabe quem que é. O cara que mais deixou virar 3-1 na história. Ele mesmo, Doc Rivers. Eu fiz uma anotação aqui sobre o Nikola Jokic, que era o seguinte: o Jokic tava 1 de 6 nos arremessos de quadra. Ou seja, a defesa do Clippers estava funcionando muito bem pra cima do Nikola Jokic. Tanto que ele terminou essa partida com 16 pontos. Mas, em apenas 7 minutos de quadra, o Nikola Jokic já tinha 5 assistências. O ataque do Denver Nuggets estava conseguindo se prevalecer no coletivo pra cima da defesa, enquanto eles estavam conseguindo fazer um trabalho muito bom com o Ivica Zubac pra defender o Jokic. Os grandes nomes, na minha opinião, pelo Denver Nuggets desse jogo foi o Christian Braun, que matou 3 bolas pra 3. Eu senti que o Clippers largou ele pra arremessar, realmente sem marcação, pra efetuar dobras pra cima do Jokic, efetuar dobras pra cima do Aaron Gordon, fazer a bola rodar pra longe da mão dos principais jogadores do time, e acabou que o Christian Braun correspondeu às expectativas. Quando ele teve 2 arremessos errados, assim, já no início da partida, ele foi lá dentro, deu umas cravadas, fez umas finalização, fez uns floaterzinhos, depois ele voltou, matou bola sozinho pra 3 pontos. Aí pagaram de novo, ele matou outra. E assim ele seguiu durante o jogo, terminou com 21 pontos, gigante. O Nikola Jokic, uma parada que eu deixei até observado aqui, ó, coloquei aqui: canalha ficou em quadra só pra pegar um duplo-duplo. Porque jogo 7 pra mim é quase que uma religião, tá ligado? Chegou no jogo 7, eu paro tudo que eu estiver fazendo, independente do que eu tenha pra fazer. Mano, não me liga, não me enche o saco, que eu vou assistir o jogo 7. E aí qual que é o problema? Esse jogo 7 foi ruim, porque em determinado ponto estava 35 pontos de vantagem para o Denver Nuggets. Chegou num ponto que o Ty Lue, ele tirou os titulares de quadra, deixou os reservas jogando, só pra evitar mais vexame. Ele falou, mano, já foi, tá ligado? Já foi. O DeAndre Jordan, eu falei, o fato do DeAndre Jordan entrar na partida e ficar o período final do terceiro quarto e a maior parte do último quarto, mostra o quão ruim tava sendo o Clippers. Deixaram o Jokic descansar, que o homem não é de ferro. E aí o Jokic voltou pra partida só porque ele estava com 9 rebotes, era 8 rebotes, e ele queria pegar um duplo-duplo. Ele pegou 2 rebotes, fez mais uma graça, ele deu mais uma assistência e foi pro banco. Então eu coloquei aqui, canalha do Jokic. Aí aqui, vamos ver uma sequência de anotações a respeito do Clippers que eu fiz, mano. Uma bandeja sozinha que o Chris Dunn errou, com medo de tomar toco do Nikola Jokic. Mas é engraçado, sabe por quê? Porque, tipo, você não vai imaginar que o Nikola Jokic vai vir num chase down block do lado de trás lá, aquele block by Jokic, tipo, como se fosse o LeBron James. Mas ainda assim o Chris Dunn errou. Mas, nessa partida o Jokic, sim, deu um toco. Ele deu um toco. Eu escrevi em maiúsculo aqui, o Jokic deu um toco. E mais,
ele empatou com o Dikembe Mutombo como o maior bloqueador da história dos playoffs pelo Denver Nuggets. Ele tá igualado com um cara que é 4 vezes defensor do ano, com um recorde de toco no playoff pelo time do Denver Nuggets, velho. Isso é loucura, isso é loucura. Eles abriram 12 pontos de vantagem ainda cedo na partida, com uma boa performance do Peyton Watson, que entrou pra dar uma descansada no Aaron Gordon, e ele entrou confiante, mano. Fez 7 pontos seguidos, 2 bolinhas lá dentro, uma dunk, uma bolinha pra 3. Falei, caramba, olha o Peyton Watson aí, mano. Olha o Peyton Watson da segunda unidade. E realmente, num momento onde o Jokic estava sendo muito bem defendido, com várias dobras, o Zubac executando bela defesa, até coloquei um asterisco aqui, Zubac, bela defesa. Todos os outros jogadores do Denver Nuggets acabaram dando um passo pra cima, pô. O Aaron Gordon jogou muito, pô, terminou com 22 pontos. Ele só não converteu bola pra 3, mas de resto ele fez tudo. O Michael Porter, depois de todas essas dificuldades, jogando com dor, o cara com vários problemas ali pra estar em quadra. Teve um momento que ele pegou um step back pra 3, mano, contestado, que deu pra sentir que ele falou assim, cara, o jogo tá meio ganho, né? O jogo já tá encaminhado, tá quase 20 pontos aqui de vantagem. Se eu matar isso aqui, eu vou incendiar essa arena, vai todo mundo ficar no hype. Ele foi lá e fez isso e a arena quase que veio abaixo, foi muito maneiro. Durante o final do segundo quarto e começo do terceiro quarto, eu coloquei aqui o Nuggets errando cestas fáceis, que era pra ter capitalizado em ponto e poderia ter deixado o placar mais à vontade, mas ainda assim eles estavam defendendo bem, conseguindo jogar bastante no contra-ataque, graças a um nome chamado Russell Westbrook. O nosso mano Westbrook, ele merece desculpas de muita gente, porque ontem ele fez uma partida gigantesca, defendeu muito bem, forçou vários turnovers, roubou a bola acho que 3 vezes. Não, ele terminou com 5 roubos de bola, 5 assistências, 5 rebotes, apenas 2 turnovers, matou 2 bolas pra 3, de 4 tentativas, 5 de 9 de quadra, a rapaziada continuou pagando pra ele arremessar, ele continuou arremessando, terminou com 16 pontos e uma falta técnica que aquele árbitro foi um canalha. Tendo em vista todo o ambiente daquele estádio, Russell Westbrook, mano, roubou a bola e foi numa cravada que ele chacoalhou o aro assim com muita vontade. E aí ele ficou hypado, mano, gritando com a torcida, tal, comemorando, foi lá, técnica no cara. Eu acho injusto isso aí. Muito soft, essa arbitragem de hoje em dia. E aí no terceiro quarto, com apenas 1 minuto e meio de jogo, o Clippers foi forçado a pedir um timeout. Depois, 3 minutos depois, pediu outro timeout porque o ataque do Nuggets estava imparado. Eu coloquei aqui principalmente por causa de 2 arremessos gigantes para 3 pontos do Michael Porter Jr. E o jogo realmente acabou, bateu o martelo quando estava 82-54. Foi ali que eu vi que o Clippers começou a entregar a toalha. Parece que o Clippers entrou nessa partida meio que a gente não vai ganhar mesmo do Oklahoma City Thunder, sabe? A gente já fez uma boa campanha, ninguém tava acreditado que a gente chegaria até aqui, já forçamos o time que tem o melhor jogador do mundo do outro lado até um jogo 7. Vamos voltar a temporada que vem? Eu senti meio que isso, sabe? O Nuggets tava jogando solto, passando a bola, rodando a bola, passando muito bem. A bola rodava na mão de pelo menos 3 pessoas antes de chegar numa definição do ataque. Enquanto o Clippers cometia erro besta, batia a bola no próprio pé. Eu vi o Norman Powell cometendo 2 turnovers seguidos, um batendo a bola no próprio pé e o outro deixando a bola escapar. Então, nada tava dando certo. A bola não caía de jeito nenhum pro Clippers. E eu já comecei a achar engraçado. No terceiro quarto eu comecei a achar cômico, tá ligado? Eu falei, mano, não é possível que isso tá acontecendo, mano. Pra vocês terem uma ideia, o Jokic cavou uma falta de ataque do Bogdanovic. Eu coloquei um asterisco nisso aqui. Porque o Clippers tava vindo pro ataque, eles tentaram fazer uma troca de marcação com um corta-luz do Bogdanovic. Só que o Bogdanovic virou de lado e encostou assim com o braço no Jokic. Pô, o Bogdanovic tem 1,90 m e pouco, o Jokic tem 2 metros e laraio e pesa pelo menos uns 30 quilos a mais que o Bogdanovic. Aí o Jokic ficou parado, o Bogdanovic bateu, o Jokic, falta. Pô, foi muito engraçado isso aqui, velho. Por isso que eu coloquei um asterisco, velho. Ah, outra coisa sobre o Russ que eu esqueci de citar. O Russ ganhou um rebote ofensivo no meio de Kawhi Leonard e Ivica Zubac. Ele empurrou o Kawhi até embaixo do aro, deu aquela escorada com as costas no Ivica Zubac, saltou e pegou o rebote no meio dos dois e depois cavou uma falta e foi pra linha do lance livre. Converteu o primeiro lance livre e logo em seguida errou o segundo, pegou o próprio rebote e converteu mais 2 pontos. Você tá entendendo aonde a defesa do Nuggets estava com a cabeça pra uma sequência de acontecimentos como essa acontecer? Eu acho que eu falei meio rápido. Volta o vídeo, escuta de novo o que eu falei. E aí, como as últimas observações que eu coloquei aqui pro Nuggets, foi a primeira vez que eu vi 3 reservas em quadra simultaneamente. Russell Westbrook, DeAndre Jordan e Peyton Watson. Tinha 3 reservas jogando ao lado de Michael Porter e Jamal Murray. E os caras, ainda assim, estavam conseguindo ganhar por 30 pontos. O momento em que eles cortaram a diferença, que o Clippers ainda deu uma reagida no último quarto, que faltava, sei lá, uns 5 minutos pra acabar, que eles ainda estavam apanhando pra um cara com um braço só, que eu coloquei aqui do Michael Porter, batendo com um braço só. Foi quando chegou os reservas com mais energia, com mais vontade de defender, tá ligado? Forçaram alguns erros do Nuggets, fizeram as bandejinhas, cortaram a diferença, aí o Jokic pegou seu duplo-duplo, aí, pô, acabou o jogo ali, né? Ficaram meio hypados e colocaram todos os reservas ali do Clippers, colocaram todos os reservas no Nuggets pra entrar na quadra e finalizar o jogo. E foi mais ou menos isso, cara. Tivemos 6 jogadores do Nuggets passando de 10 pontos, no caso Michael Porter, Aaron Gordon, Nikola Jokic, Christian Brown, Jamal Murray e
e Russell Westbrook, 2 passando de mais de 20, que foi o Aaron Gordon e o Christian Brown, e ainda 9 pontos do Peyton Watson, 2 pontos do DeAndre Jordan e 3 pontos do Julian Strouter, que foi já quando o jogo já estava acabando, todo mundo apenas aplaudindo. Agora vamos para as observações do Clippers, que não são muitas. Primeiro, eles efetuaram várias dobras muito boas no Jokic, principalmente eu coloquei aqui Kawhi / Zubac. Os dois estavam muito bem defensivamente. Mas deve ser muito frustrante quando seu time tá defendendo bem o melhor jogador do mundo, mas não consegue parar mais ninguém do outro lado. E ainda por cima chega no ataque, tem jogadores que ficam de menesquência. Outra coisa, o time do Nuggets estava muito físico e muito inteligente na hora de cavar faltas. Porque no segundo quarto ainda, o Norman Powell já tava com 3 faltas, o Kawhi Leonard já tava com 2 faltas e o Ivica Zubac com 3 faltas. Então o time do Nuggets estava jogando físico e estava jogando inteligente. Então faltou um pouquinho de emocional do Clippers, na minha opinião. E outra coisa, um dos resultados quando você depende de um cara como James Harden no jogo 7. Porque não é de hoje, não foi de temporada passada, não é de 3 anos atrás. É a carreira inteira dele. O James Harden não é um cara confiável para um jogo 7. Ele não é confiável para um último quarto. Ele não é confiável para uma série de playoffs em que o time depende dele. Eu sei que ele fez uma boa série. Essa série do James Harden talvez tenha sido a melhor série dele desde que ele chegou no Clippers. Só que no último jogo, onde você tem um dos melhores jogadores da liga quando está saudável, o que é muito raro, eu falei, o Kawhi Leonard saudável é o cara. Os caras precisando que o James Harden jogue. O James Harden arremessou 8 bolas em 35 minutos e 27 segundos. 8. Saiu dessa partida com 7 pontos. Se você olhar, 13 assistências. Pô, excelente, 13 assistências. Mas só que, por que você arremessou 8 bolas enquanto o Derrick Jones Jr. arremessou 10? I am a system. Cara, o time do Clippers arremessou 27 bolas pra 3 e converteu 8. Cometeram 14 turnovers, cara. O cara que é o termômetro deles, que é o Norman Powell, teve uma noite terrível. Por que eu digo termômetro? Quando ele faz mais de 20, o Clippers normalmente ganha. Quando ele faz menos de 20, o Clippers normalmente perde. Ele fez 9. Então, se fosse o Kawhi Leonard, que eu vi que ele tava jogando muito bem dos dois lados da quadra, terminou com 2 tocos, 2 assistências, 5 rebotes, 22 pontos. Na minha cabeça, eu ia arremessar todos os arremessos de quadra. Todos. Eu ia terminar essa partida com 39 arremessos, 45 arremessos. Porque o meu pior arremesso vai ser melhor do que o melhor arremesso do Derrick Jones Jr., por exemplo. Isso é um jogo 7, cara. Pô, mano, eu não sei, velho. Eu gostei bastante da partida do Bogdanovic. Ele entrou por 17 minutos, mas converteu 5 arremessos de 9 tentativas, terminou com 12 pontos. Eu sei que ele tá tendo um momento muito difícil para 3 pontos. Parece que ele desaprendeu a arremessar. Efeito KCP no Orlando, tá tendo o efeito Bogdanovic no Clippers. Ele terminou 1 de 5 de quadra para 3 pontos, mas 5 de 9 de quadra. Ou seja, todos os arremessos que ele errou foram os arremessos para 3 pontos, porque na meia distância ele converteu, jogou bem na transição. O Chris Dunn realmente ele tava em quadra porque ele é muito bom defensor, porque ofensivamente, cara, qual é, velho? Então assim, quando dos seus 3 principais jogadores, apenas um passa de 10 pontos, que é o Kawhi, os outros 2 combinados ficaram com 16, aí que tá o problema, tá ligado? Aí que tá o problema. Alguns pontos interessantes que eu achei do Clippers, o Ty Lue fez 2 lineups, a lineup titular com mais defesa e uma lineup que entrou ali já no meio pro final do primeiro quarto, que é a lineup que ele chamou de arremessadores, de shooters, na qual ele entra com Norman Powell, Batum, Bogdanovic, Kawhi Leonard e James Harden. Fica 5 jogadores realmente que conseguem arremessar, espaçar a quadra, jogar na velocidade, pegar contra-ataque, uma linha um pouco mais baixa. E às vezes eles tiram um dos alas pra poder colocar um pivô também pra ajudar dentro do garrafão. Coloquei aqui uma observação que o Batum ainda é muito bom jogador, muito bom defensor. Não sei se ele não tava confiante, porque ele só chutou 3 bolas nesse jogo e ficou quase 30 minutos em quadra. Por mais que eles tenham feito uma linha de arremessadores, nesse jogo eles não conseguiram jogar contra a zona 2-3 do Denver Nuggets. Eles fizeram uma zona 2-3 no segundo quarto, que por incrível que pareça, deu certo contra os melhores arremessadores do time do Clippers, velho. Eu fiquei perplexo que em pleno 2025 o Clippers não conseguiu jogar contra uma defesa zona, velho. E por último, eu deixei a última observação aqui. Respeitem o Westbrook Shooter com 40% mais de arremessos para 3 pontos nos playoffs. A melhor série de arremessos para 3 pontos de toda a carreira do Sr. Russell Westbrook. E agora teremos um confronto entre o atual MVP contra o novo MVP. Porque, né, todo mundo sabe que o Shai vai ganhar esse MVP, né? A NBA não vai entregar um pro Jokic sem ele ter ganhado mais de um título da NBA. Então vamos ter o confronto de MVPs. E digo mais, eu acho que o Shai vai receber o troféu de MVP durante essa série, o que vai deixar o Jokic mais bolado e a série vai até uma melhor de 7. Pô, que doideira, mano. Então, minha família, por hoje é isso, por isso é hoje. Teremos vídeo ainda mais durante essa semana a respeito de alguns tópicos, como times que já foram eliminados, quais são os seus futuros daqui por diante. Tem o assunto Giannis, tem o assunto Lakers, tem o assunto Popovich. O Popozão aposentou, né? Foi forçado a se aposentar, realmente uma tristeza pro basquetebol. O cara que foi o mentor de praticamente 10 técnicos em atividades na NBA hoje em dia. Então, ele é muito diferente. E é isso. Se você gostou do vídeo e ficou até aqui, não esquece de se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, que já vai estar contribuindo diretamente para o meu
trabalho. E se você quiser ajudar mais, você pode cogitar em se tornar um membro que tem alguns benefícios, como um sorteio todo dia 22. Fechou? Agora sim, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço, até a próxima e falou! I am a system. One's digging me. I live in a constant state of fear and misery.